Boa noite. Se coloque de pé, por favor. Vamos juntos declarar que nós confiamos no nosso Deus e que o nosso coração deseja pelo encontro que teremos quando Ele virá nos buscar. E que o nosso coração cante isso, não só os nossos lábios. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nós ansiamos pelo nosso encontro, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem,
e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente, pois eu sei um dia o céu pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, toda a glória seja dada ao Senhor. Que bom ter você aqui conosco essa noite para celebrar nesse lugar. E eu queria que você manifestasse essa gratidão e essa alegria. As pessoas estão perto de você também. Você pode cumprimentar alguém dizendo seja bem-vinda, seja bem-vindo. Isso, faça isso, a pessoa de trás, da frente. E você que nos assiste pela internet, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. É bom ter você conosco aqui nesse lugar também. Adore ao Senhor com a sua família e conosco aqui. Pode se sentar, por favor, queridos. Nós estamos hoje muito felizes de receber todos os nossos irmãos. Nós temos aí o pessoal do Barbaracá se preparando lá, que nós vamos começar uma cerimônia muito abençoada e abençoadora. Eu tenho certeza que você que vai assistir isso também será abençoado e ministrado. Mas antes eu gostaria de dar alguns avisos, alguns recados da nossa igreja. Os visitantes de primeira vez sempre têm um presente aqui na nossa igreja. Então, se é o seu caso hoje, você veio pela primeira vez na nossa comunidade, passe na livraria ao final do culto e deixe ali a sua identificação para que a gente possa entregar esse presente para você nesse dia. Esperamos que volte outras vezes para estar celebrando conosco aqui nesse lugar. E se você deseja ser membro da nossa igreja, você quer participar já como membro, você é frequentador, você é participante dos cultos, mas ainda não decidiu pelo batismo ou pela membresia da igreja, se você deseja fazer isso, você precisa dar um nome na secretaria, tá bom? Chegou a hora de a gente fazer a preparação, e aí nós teremos a classe de preparação por aproximadamente 8, 9 encontros, e depois disso você decidirá se é o seu momento de batizar ou não, tá bom? Eu sugiro e encorajo você a fazer o curso. E depois, no final do curso, você toma a sua decisão, se realmente é o momento ou não. Eu tenho certeza que durante todo esse tempo, Deus vai ministrar no seu coração e as convicções necessárias vão surgir para você se tornar membro da nossa família na fé. Família que está crescendo bastante e crescendo em idade. Agora, no dia 9 de setembro, nós vamos fazer 88 anos de IPEI de Sertanópolis. Então, depois, no final dessa celebração, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus, porque nós estamos felizes de mais um ano estar sendo completado. Nossa igreja é mais velha que a cidade fez 87, nós estamos chegando aos 88 agora, no dia 9 de setembro, estamos muito felizes com isso também. Felizes porque nós estamos começando um novo projeto aqui na nossa igreja, do Despertai. Despertai foi um evento que aconteceu em fevereiro de 2020, que marcou a nossa igreja e que não podemos reunir todos para fazer novamente em virtude do distanciamento social. E para isso a gente está fazendo despertais em redes. Então o Despertai primeiro que vai acontecer é da Rede Mulher e vai acontecer entre os dias 24 e 26, só para as mulheres na sexta e no sábado. No domingo é para toda a igreja, mas quem estará ministrando a palavra a todos nós aqui será uma mulher, e eu quero que você esteja aqui para ser ministrado e abençoado pela pastora Jordana e pela pastora Lia, que estará presente nesta conferência para mulheres, conferência Despertai. Logo, logo chega a vez dos homens, mas enquanto não chega o Despertai dos homens, nem das crianças, e nem dos jovens e dos adolescentes, nós temos o encontro dos homens agora, no dia 16 de setembro. Então, homem, marca aí na sua agenda, não deixa essa data passar. Esqueci, marquei compromisso. Quinta-feira, 16 de setembro, 20 horas, é o nosso encontro da Rede Homem aqui, para que a gente possa estar juntos. E também, nesse sábado agora, nós vamos ter o Bazar Missionário. Se você ainda não fez a sua doação, corre que dá tempo. E se você puder divulgar conosco na sua rede social, para abençoar a nossa cidade, nós temos muitos recursos para poder oferecer a um preço acessível e que também é revertido em bênção para a nossa comunidade, principalmente aos nossos missionários. Então, se você pode ajudar ou se você pode divulgar, faça isso, que nós estamos numa grande expectativa para esse sábado, dia 11, das 8 da manhã, até às 17 horas, tá bom? Ficamos felizes de poder retomar grande parte dessas nossas atividades e estamos felizes de ter você aqui conosco essa noite. Mas ainda felizes estamos porque nós temos uma galera muito joia que está chegando aqui, que nós chamamos de Barbaracá. Barbaracá é uma cerimônia que nós fazemos de bênção. Não é o pastor que abençoa, é o pai que abençoa e a mãe aos seus filhos.
Barbaracá é uma cerimônia judaica para marcar a idade do menino que começa agora a ser iniciado na Torá ou nos estudos sagrados. Então esse ritual judaico, ele foi redesenhado para a nossa cultura, no sentido de que nós estamos abençoando a transição da infância para a adolescência. Quem você vê entrando aqui essa noite e vai ser recebido aqui para o Barbaracá, são adolescentes que deixaram a fase da infância e estão deixando a fase da infância para receber a bênção dos seus pais, a mão dos seus pais sobre a sua cabeça, dizendo: eu te abençoo para você ser uma adolescente e não uma aborrecente. Eu te abençoo para ser um adolescente e não um aborrecente. No sentido de que esse mundo diz: ai, que fase difícil, adolescente, não é? E que tal a gente abençoar os nossos adolescentes para que essa fase difícil não seja o normal e não seja o comum, mas que a adolescência seja uma fase de bênção, de ministração, de cuidado do Senhor também sobre a nossa casa. Por isso que nós fazemos essa cerimônia anual. Havíamos parado por conta da pandemia, mas estamos de volta e queremos chamar os nossos adolescentes que estarão aqui na frente para poderem ser ministrados aqui nesse lugar. O primeiro a entrar nessa noite será o Gustavo Marques Milani, que será trazido pelos seus pais Simone e Rodrigo. Também vamos chamar a Ana Beatriz Binatti Martins, que será trazida pela sua mãe Thaisa Binatti. Convidar aqui a Lara Lombardi, que será trazida pela Daniela e pelo Marcos, seus pais. A Laura Cristina Dalcin, que também será trazida pelos seus pais. Convidamos agora a Camille, que será trazida pelo Márcio, seus pais, e a Camila Ventura. E o Lucas Aparecido Lima, que será trazido pela sua mãe, Elisandra Barbosa. Que bom que vocês estão aqui. Vocês vão receber algo muito especial, que é a bênção dos seus pais. A primeira instituição de autoridade que vocês receberam na vida de vocês. E daqui para diante haverão muitas outras instituições de autoridade, como no colégio, na universidade, no trabalho, na política, em todas as áreas da sociedade. Mas aí está a primeira instituição, e essa primeira instituição quer abençoar vocês, para dizer como vocês são maravilhosos, e como vocês são um projeto de Deus na vida deles, e também na face da terra. A bênção do Barbaracá é dizer: vocês são um lindo projeto de Deus na nossa vida. Quer conhecer melhor eles? Quer saber quem são, o que eles fazem, quais são seus sonhos, suas travessuras, porque toda criança tem uma travessura também. Então nós vamos ver isso na íntegra. Eles vão contar para nós a partir de agora, com um vídeo todo especial, quem são eles, o que eles querem fazer quando crescer e quais são as suas principais travessuras e outras coisas mais. Nós vamos assistir juntos agora. Eu me chamo Ana Beatriz Binatti Martins. Eu tenho 12 anos e eu faço aniversário dia 16 de julho de 2009. Minha mãe se chama Thaisa Binatti e meu pai se chama Rodrigo Martins. Eu não sou muito fã de jogo, mas o meu time que eu mais gosto é o Palmeiras. O que eu mais gosto de fazer quando eu estou nas horas vagas é editar vídeo, pegar vídeo das pessoas, colocar efeitos. E eu gosto também de passear com a minha mãe, com a minha família. Minha comida preferida é comida japonesa e minha sobremesa preferida é bolo de limão. A profissão que eu desejo ser no futuro é ser médica, pediatra. Uma travessura da minha infância foi que eu e minha amiga, tava no intervalo na escola. A gente descobriu que atrás da escola tinha um estoque de tinta e ela perguntou se nós queremos ir lá. E eu respondi que sim, lógico. Aí chegando lá, a gente viu aquele monte de tinta e a gente resolveu abrir todos pra gente poder ver,
E daí a gente pegou e começou a tacar tinta uma na outra, começando a fazer a maior bagunça. Depois de um tempo, né, brincando lá, né, fazendo bagunça, a professora descobriu que nós estávamos lá e ela pegou, foi lá, deu uma bronca na gente, ligou para nossa mãe e a gente teve que ir embora. Meu versículo preferido é o Jeremias 29:13, que é: vocês me procurarão e me acharão, pois vão me procurar com todo o coração. Eu me chamo Lucas Aparecido Lima. Eu tenho 12 anos e nasci dia 28 de julho. O nome do meu pai é Odair José Fernandes de Lima. O da minha mãe é Elisandra Barbosa. O meu time preferido é o Corinthians. O que eu gosto de fazer nas minhas horas de folga é andar de cavalo, que eu tenho uma égua, que o nome dela é Bailarina. E eu gosto de andar sempre de bicicleta. A minha comida preferida é pizza, com borda recheada. Eu queria ser PM, que é policial, né? Porque eu sempre gostei muito, sabe, de arma, essas coisas, sabe? Aí daí disso eu gostei, daí, pra mim não ter o porte legal, sabe? Pra mim ser presa, eu vou lá PM, que é a coisa que eu mais gosto. Uma travessura que eu fiz na infância foi que um dia eu fui andar de cavalo, aí eu fui no pasto com meu pai, lá tinha um amigo meu que ele sempre deixou eu andar de cavalo dele, que era bem altão, tudo. Aí disso eu peguei bem sabe, na pontinha da rede aqui em cima, e era bem grande. Aí disso eu bambiei. Nisso que eu bambiei, ele disparou comigo e passou em cima da árvore. Aí eu peguei, eu bati minha cabeça no galho e caí. Aí disso eu fui pro hospital e fiquei 8 horas lá. O meu versículo preferido é o Salmo 106, 1. Aí disso assim, ó: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Meu nome é Gustavo Marques Milani. Eu tenho 13 anos, nasci no dia 26 de maio de 2008. Meu pai se chama Rodrigo de Oliveira Milani e minha mãe se chama Simone Aparecida Marques Milani. Meu time preferido é o Palmeiras. Nas minhas horas de folga, eu gosto de jogar basquete, futebol, videogame, jogo de tiro. Minha comida preferida é churrasco. Eu desejo ser engenheiro civil. Uma travessura que eu tive foi quando eu tinha 5 anos, eu estava na casa da minha avó. Daí no chão tava passando uma joaninha e eu comi ela e só deixei as asinhas dela. Meu versículo preferido é Gálatas 3:3. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim com suas próprias forças? Meu nome é Laura Dalcin, eu tenho 16 anos, eu faço aniversário dia 4 de abril. O nome do meu pai é Edson Luiz Ferreira e o nome da minha mãe é Simone Dalcin Ferreira. Meu time preferido, para tristeza do meu pai, é Palmeiras. O que eu gosto de fazer no meu tempo livre é ver série, acho que só. Gosto, acho que, de comédia. A minha comida preferida é estrogonofe, da minha mãe.
A profissão que eu desejo fazer no futuro é medicina. Eu quero me especializar em cirurgia, mas eu ainda não sei qual especialidade fazer. Uma travessura da minha infância é que quando eu era pequena eu fui dormir na casa da minha prima e a gente estava brincando na cama e eu acho que de alguma forma eu caí e eu machuquei a minha clavícula. E a gente não percebeu, a gente foi até no parquinho no dia seguinte, a gente brincou e eu não percebi. A gente só percebeu quando minha mãe chegou no outro dia, à tarde, e ela viu que eu tinha alguma coisa diferente, que eu tava diferente, que a minha clavícula tinha quebrado. Aí eu tive que enfaixar o braço aqui, tudo. Meu versículo preferido é: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Que é João 3,16. Eu me chamo Lara Lombardi Tavares. Eu tenho 12 anos e nasci dia 11 de maio de 2009. Meu pai se chama Marcos Tavares e minha mãe se chama Daniele Lombardi Tavares. Eu não tenho um time preferido. Nas minhas horas vagas, eu geralmente danço, canto e leio. Minha comida preferida é feijoada. Eu desejo no futuro ser perita criminal. Eu acho bem interessante os casos, investigar na Netflix, geralmente eu vejo bastante documentário sobre isso. Uma travessura da infância foi quando eu deitei no chão de uma loja de brinquedos e comecei a fazer a maior birra porque eu queria uma carruagem na Barbie. Eu não sei se a minha mãe vai deixar eu falar isso, mas ela disse que uma senhora veio e falou tipo, comprar pra ela, tadinha. Nessa época essa carruagem era em torno de R$300 e por aí. Ela disse que só não bateu na mulher porque ela era de idade. Meu versículo favorito é o Salmo 56:3, que fala: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Meu nome é Camille Vitória Ventura de Miranda. Eu tenho 13 anos e minha data de nascimento é 15 de maio de 2008. Minha mãe se chama Camila Ventura Bueno de Miranda e meu pai se chama Márcio Ventura de Miranda. O que eu gosto de fazer nas horas de folga é assistir filmes. Eu gosto de assistir filmes de ação. Minha comida preferida é pizza. Eu desejo fazer no futuro ser psicóloga. Eu gostaria de atender adolescentes. Eu gostaria de atender adolescentes porque, tem muitos adolescentes que têm depressão, ansiedade, muitos traumas, essas coisas aí. Uma travessura que eu fiz na infância é tirar as panelas do armário e meus pais ficavam muito bravos. O meu versículo preferido da Bíblia é Êxodo 20:12. Respeite o seu pai e sua mãe para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. E aí, ficou bom, né? Tá vendo que não foi tão difícil assim? Eles estavam morrendo de vergonha, elas estavam morrendo de vergonha. Mas eu estou muito feliz pelo resultado final, de ver a história de vocês e dizer que bom que vocês fizeram a melhor escolha, que é andar com Jesus. Porque a pior vocês já fizeram várias vezes, torcer por Palmeiras, né? Diversas vezes apareceu isso aqui, ô povinho ruim para escolher time, mas ainda há salvação, não é verdade? Mas que bom que vocês tomaram a decisão de estar aqui, servindo a Deus nesse lugar, e que esse lugar seja lugar de pastoreio, de cuidado do seu e de toda a sua família também. Quero pedir para vocês se colocarem de frente, agora um com o outro, isso. E agora nós vamos abençoar os filhos. Vou pedir para os adolescentes se colocarem de joelhos. Isso. E eu queria pedir aos pais que colocassem as mãos sobre as cabeças dos seus filhos e repetissem assim comigo: filho, filha, você é o filho da bênção. Você é um projeto de Deus. Eu te abençoo para crescer cada dia mais, na fé, na vida, em todas as áreas. Todas as capacidades de Deus estão sobre você.
Todo o cuidado de Deus está sobre a sua vida. Você é o meu orgulho e é o orgulho de Deus nessa terra. Eu abençoo todos os seus caminhos. Eles serão caminhos de justiça, serão caminhos de paz, de integridade e de intimidade com Deus. Eu te abençoo agora para você ser uma adolescente de Deus e que serve a Jesus e que manifesta ao mundo a fragrância de Jesus. Eu te abençoo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, pais, orem vocês agora, com as suas palavras, com a mão na cabeça, vocês abençoam. Igreja, estende a mão para cá, nós vamos orar em silêncio com eles. Nós estamos abençoando esses adolescentes. Pode orar, pai e mãe, ministre sobre a vida deles com as suas palavras. Senhor, aí estão esses adolescentes, essas adolescentes agora prostrados diante do Senhor. Estão, a Deus, curvados diante da autoridade que o Senhor concedeu na terra para que cuidasse e protegesse deles, sua família. E agora essa autoridade, ó Deus, está abençoando, dizendo que eles são e pertencem ao Senhor. Então, Deus, ao se levantarem daqui, se levantem com o refrigério da Tua presença, com a autoridade da Sua graça e com o cuidado da Tua bênção. Assim nós oramos, Pai, abençoando cada adolescente que está aqui à frente. E que as mãos dos pais, abençoando sobre a cabeça agora, seja a mão do próprio Senhor, o Criador, o Deus eterno, abençoando a cada um desses e dessas, em nome do Senhor Jesus, para que sejam bênção, frutíferos, sejam livres de toda má companhia, de toda má decisão, sejam livres de toda artimanha e cilada do maligno, e sejam protegidos e cuidados pela bênção do Senhor e intercessão dos seus pais. Assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém. Ainda ajoelhados, vocês podem continuar ajoelhados. Pai e mãe, entrega a Bíblia para ele, que vocês compraram. Segurem a Bíblia na mão, vocês juntos, e vão repetir assim comigo agora os adolescentes. Mãe, pai, eu recebo essa Bíblia para que ela seja instrução no meu caminho, que ela seja luz para os meus passos, e eu me comprometo em fazer da palavra de Deus a minha melhor companhia e não as palavras dos homens. Eu agora reconheço que eu preciso da bênção de vocês e de Deus para ser um adolescente. Em nome de Jesus. Amém. Pode ficar em pé agora. Isso. Pode dar um abraço, um beijo. Os adolescentes ficam com a Bíblia e os pais vão voltar para o lugar. Eu quero chamar a Dani e também o Vinícius, que vem aqui à frente comigo, por gentileza. Aí os adolescentes olham aqui para mim agora. Bom, vocês estão dizendo tchau, tchau para uma área da igreja que nós amamos aqui, que é a área das crianças e da Rede Kids, que nós temos tanto carinho. E a tia Dani, como coordenadora da Rede Kids, quer dar uma palavra para vocês especial de despedida. Graça e paz, igreja. Que alegria olhar para vocês nesta noite. Alguns a gente caminhou bastante tempo, desde pequenininho. Outros está chegando agora e a gente se alegra também. Então, em nome da Rede Kids, de todas as facilitadoras que desde o começo ministravam vocês, trazia lição para vocês, das meninas que cuidavam, das auxiliadoras, a gente quer celebrar com vocês esta noite essa passagem tão importante que é da criança, essa idade meiga, deliciosa, para a idade dos adolescentes, mas adolecrentes, como o pastor disse, né? Então, assim, é uma alegria celebrar com vocês, que vocês levem da Rede Kids o nosso maior ensinamento, que é sermos sempre discípulos do Mestre Jesus, que a gente não se perca nesse caminho, porque muitas coisas virão nos seduzir. O mundo traz tantas coisas, mas aquilo que é mais importante, vocês têm aprendido desde cedo, que é seguir os passos do Mestre Jesus. E ele já está no coração de cada um. Então hoje é uma decisão muito importante. Vamos passar para a Rede Teens, vou entregar em boas mãos, mas que vocês continuem firmes. E a vocês, pais, que trouxeram seus filhos desde pequeno na igreja, que têm pago um preço, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Em nome da Rede Kids, eu agradeço cada um de vocês.
Não desistam, né? Fiquem firmes, eles são vencedores, porque o mundo é sedutor mesmo, mas com a ajuda de vocês, eles vão chegar lá na frente. Então não desistam, tragam eles, continuem trazendo eles, porque ainda vão precisar. E louvado seja Deus, porque vocês têm investido na vida dos seus filhos. Amém? Então, eu entrego vocês, a partir desta noite, desta quarta que vem, na mão desse menino lindo, Vinícius, meu filho. Deixa eu interromper aqui. Peraí, segura o microfone, que eu queria fazer isso, entendeu? Porque isso aqui é lindo demais. Uma Barbaracá diferente. A gente está falando de geração de bênção de pais aos filhos. E a Daniele, que é coordenadora da Rede Kids, está entregando agora vocês para o filho dela, que é o coordenador da Rede Teens, futuro pastor, que está se preparando para o ministério. Isso é o que vale a pena. Traga seu filho à igreja. Você nunca se arrependerá de investir nisso na vida dele. Graças e paz, igreja. É muito gostoso estar aqui, como o pastor falou, porque há 6 anos atrás eu estive no lugar de vocês e eu passei por essa fase. E nessa fase eu precisei de ajuda. E essa galerinha que vai vir aqui daqui a pouco estava comigo para me ajudar. Então, estou aqui para dar boas-vindas para vocês. Sejam muito bem-vindos ao Up Teens. E nessa fase, a gente não vai ter só líderes na cela. Pode ter certeza que vocês vão encontrar amigos e amigos para o dia a dia, para a gente caminhar juntos e poder ser cada dia mais parecido com Jesus. Amém? Amém, amém. Vamos ficar em pé, igreja? Vamos, o Ministério do Louvor vai vir aqui. Nós vamos cantar essa próxima canção que diz que nós somos atraídos pela graça de Deus. E os adolescentes estão aqui à frente, eles serão cumprimentados pela Rede Teens. Então, enquanto nós estivermos cantando essa canção, enquanto nós estivermos celebrando, os adolescentes vão vir aqui, vão cumprimentar essa galerinha nova que está chegando. Quarta-feira vocês são bem-vindos na Rede Up Teens. Você que não trouxe seu filho ainda, maior de 12 anos, toda quarta, 20 horas aqui na igreja, é o horário para eles se reunirem. E enquanto eles vão sendo cumprimentados, você também pode sair do seu lugar, não tenha pressa. Nós temos 2 músicas para fazer isso. Você que veio preparado para trazer seu dízimo, sua oferta, aqui à frente estão as urnas para receber a sua contribuição. Que Deus abençoe sua generosidade, que Deus abençoe tudo que você faz e que o reino de Deus possa ser recompensado e recompensar sua vida por toda essa entrega. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite de festa, de celebração. Obrigado por recebermos estes jovens na Tua presença. E obrigado pelas ofertas que serão levantadas ao Teu altar. Que tudo isso seja festa, celebração, alegria de um Deus que está em nosso meio e faz grandes coisas por nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, adolescentes. Vocês que estão aí, o Vinícius está aqui. Venham cumprimentar, venham dizer boas-vindas para ele. Os coordenadores da Rede Teens e líderes podem vir aqui à frente. Depois envolveremos dízimos e ofertas. Atraído por sua presença.
recebemos vida nova, um novo nome. Fomos restaurados, retirados das trevas. Oh, como é maravilhoso poder viver isso, não é mesmo? E nós precisamos buscar a cada dia conhecer o Senhor, ter intimidade com Ele, ser parecidos com Cristo. E que esse seja o nosso desejo essa noite, seja a nossa canção, dizendo: Pai, eu quero mais de Ti. Não fique preso, não se sinta desconfortável, porque a nossa vida foi criada para a glória de Deus. Então faça isso, glorifique o nome dEle, exalte o nome de Jesus, busque Ele de todo o seu coração. Jesus, o nosso coração te deseja. Há uma canção que vibra no meu coração, dizendo que o que conheço não é o suficiente. Anseio por te conhecer, recito os meus versos ao Rei
és bom, tu és bom. Provarei, eu verei. Tu és bom, tu és bom. Provarei, eu verei. Tu és bom, tu és bom. Provarei, eu verei. Tu és bom, tu és bom. Provarei, eu verei. Tu és bom, tu és bom. Provarei, eu verei. Tu és bom, tu és bom. Provarei, eu verei. Tu és bom, tu és bom. Provarei, eu verei. Tu és bom, tu és bom. Eu quero mais de ti. 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 Eu provei, sim, eu vi. Tu és bom, tu és bom. Eu provei, sim, eu vi. Tu és bom, tu és bom. Eu provei, sim, eu vi. Tu és bom, tu és bom. Eu provei, sim, eu vi. Tu és bom, tu és bom. Eu provei, sim, eu vi. Tu és bom, tu és bom. Eu provei, sim, eu vi. Tu és bom, tu és bom. Eu provei, sim, eu vi. Tu és bom, tu és bom. Eu provei, sim, eu vi. Tu és bom, tu és bom. Eu quero mais de ti. 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 Diga isso, eu quero mais. Eu quero mais de ti. 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 Aproveite esse momento agora. Esse momento que você tem para se relacionar com Jesus, para sentir a doce presença. Ora vem Jesus, vem Jesus. Diga palavras de carinho agora pro seu Deus, para aquele que te amou, para aquele que sacrificou o seu filho antes que você pecasse. Ele já ganhou a vida por você, pra você. Jesus ganhou a vida. Jesus, Jesus, que nome mais doce, que nome mais agradável. Quero te conhecer, Jesus, Jesus. Eu quero mais, muito mais de ti. Eu quero mais de ti, Jesus. Eu quero mais de ti.
sempre esse lema: conhecer mais de Ti, muito mais de Ti, ter interesse por aprender sobre o Seu caráter, aprender muito mais, aprender contigo, Jesus. Que esse seja o nosso lema, que esse seja o desejo que arde no nosso coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Nós te pedimos isso, queremos isso. Amém. Amém. Você pode se sentar. Ministério de Louvor, por essa palavra de adoração. Ministério de Louvor que topou hoje fazer em jornada tripla esse momento de adoração. Hoje nós temos 3 cultos, tivemos, né, esse é o terceiro. Tivemos um horário novo que abrimos às 18 horas em virtude da ceia, para liberar mais espaço para você à noite. Graças a Deus, nós tivemos aí uma boa frequência agora há pouco às 18, que deu oportunidade a esse espaço vazio para termos mais tranquilidade também, não sobrecarregarmos o nosso lugar da quantidade extrapolada. Então, se você está aqui, talvez fale: olha, mas a igreja está um pouco mais do que eu gostaria. Então, você precisa vir de manhã. De manhã ainda temos espaços vagos, tem um bom espaço para você poder adorar conosco aqui de manhã também. E nós vamos sentindo, à medida que a necessidade da igreja, os irmãos vão retornando, nós vamos disponibilizando novos cultos. Nós não temos como disponibilizar novos lugares, então a gente pode disponibilizar novos cultos. Eu não sei se você percebeu, mas é o seguinte: o decreto libera 50%, e nós estamos agora nessa condição. Quando você acha que vai voltar ao normal? Talvez vai demorar um pouco ainda para liberar 100%. Pois bem, eles não vão liberar 75%, porque não vai pular um lugar e dar outro para dar 75%. Então o próximo agora é só 100%, e por isso que você voltando, você sendo assíduo agora, vai nos fortalecer a uma atividade, a uma atitude de abrir mais uma celebração às 18. Esse desse domingo foi esporádico por causa da ceia. Se continuarmos vendo a frequência aumentando à noite e de manhã, como tem aumentado, nós disponibilizaremos aos domingos mais uma celebração às 18. Mas avisaremos para você com antecedência, tá bom? A gente sabe que na ceia tem a tendência de ter mais pessoas, porque as pessoas se esforçam um pouco mais para poder participar desse momento de ministração, que é uma vez por mês, que é a ceia do Senhor. Mas à medida que os lugares forem sendo tomados e a gente perceber a necessidade, nós vamos abrir mais cultos para que você possa vir em segurança participar das nossas celebrações, tá bom? Então conto com a sua assiduidade, a sua frequência, e nos force. Vai ser uma bênção a gente poder ter que abrir mais um culto, sem problema nenhum. É uma alegria, porque significa que a igreja está voltando e você está aqui conosco, e vai ser um privilégio fazer isso também. Cristianismo Básico é a nova série de mensagens que nós estamos trabalhando aqui, e eu queria que você entendesse que quando a gente fala em básico, nós não estamos falando de simples, nós não estamos falando de algo desnecessário ou algo que não seja de conteúdo. Às vezes as pessoas pensam que básico é uma coisa desnecessária, simples demais. Talvez por causa do carro, quando você compra. Você compra um carro e o vendedor vai dizer o seguinte: esse carro é básico. Se é básico, você sabe que não tem vidro, não tem trava, não tem direção. Esse carro é completo. Você sabe que esse carro já tem mais coisas. Então, quando a gente fala em cristianismo básico, dá a impressão que é um cristianismo parcial, pequeno, restrito, simples. Mas não é verdade. Básico aqui é de base, de essência, de fundamento, de sustentação. A minha preocupação como pastor é se a gente está jogando coisas demais sobre bases frágeis. Se nós estamos depositando ensinamentos pesados demais sobre bases que não têm condições de processar isso. Isso pode ser um grande prejuízo e pode trazer a você, inclusive, uma certa indigestão. A carta aos Hebreus diz o seguinte: eu tenho que saber que vocês estão tomando leitinho de novo, porque vocês não estão prontos para o alimento sólido. Paulo escreve aos Coríntios: leite vos dei de beber, porque vocês não poderiam suportar alimento sólido. E é verdade, o básico, o essencial, o nutriente mais necessário sendo colocado como base, para depois disso então desenvolvermos novos conteúdos e novos entendimentos. Nós precisamos disso. Por isso nós vamos dar um passinho atrás para nivelar nosso conhecimento sobre assuntos simples, mas que muitas vezes você não tem conhecimento disso e não tem convicção.
Assuntos como graça, ressurreição, eternidade, salvação, justificação e outros temas que são tão necessários, mas que talvez você ainda não entende sobre isso. Partir do básico para complexar as coisas. Isso é um papel interessante. E eu sofri isso algum tempo atrás, tive um certo constrangimento na minha casa, estava na mesa do café da manhã, e a gente estava conversando, eu e minha filha, e ela olhou para mim e fez uma pergunta que me inquietou demais. Ela disse: pai, o que significa trans? Eu olhei para ela olhou para mim, eu me inclinei na cadeira e falei: bom, eu sabia que essa conversa eu teria mais cedo ou mais tarde, agora é hora de explicar. Olhei fundo nos olhos dela e disse: filha, trans é uma pessoa que quando nasceu, depois que se desenvolveu, não se identificou com a sua identidade sexual e acabou fazendo transformações no seu corpo ao ponto de mudá-lo, e então se transformou naquilo que se chama de trans ou transexual. Ela olhou para mim e disse: e eu disse: você entendeu, filha? Ela: sim, entendi. E ela olhou para o pacote de bisnaguinha em cima da mesa e disse: por isso que está escrito 0% de gordura trans? Eu parti do complexo demais, sendo que era tão simples, tão básico, tão fundamental. Então eu aprendi a lição na mesa de casa. Parta do básico e faça mais complexo à medida que você caminha, e não ao contrário. Então a nossa proposta é: o que são coisas básicas que nós estamos perdendo e que não estão sendo fortalecidas na nossa vida? É nível de convicção. Porque nós estamos sendo atacados demais, queridos, por esse mundo que apresenta para nós diversos tipos de convicções que afrontam a nossa fé. O que me preocupa é que nós vivemos num mundo que tem fortes convicções sobre as suas mentiras e uma igreja que tem fracas convicções sobre as suas verdades. É uma grande contradição. As mentiras do mundo, como por exemplo o evolucionismo, são tão fortes, e a verdade da igreja sobre o criacionismo é tão pequena. O que é o problema? O problema é que o mundo está atacando demais a igreja, ou a igreja está se posicionando de menos em relação ao mundo? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: estejam sempre prontos, firmes e preparados para responder a qualquer um que pedir a sua razão de fé. Esteja pronto, firme e preparado para responder a qualquer um a razão da sua fé. Você está preparado para responder questões como essa? Sobre, por exemplo, chegar lá na sua universidade, ou na sua faculdade, ou no seu colégio, e encontrar aquele professor ou aquela apostila didática que apregoa ou que extrapola os limites do bom senso, dizendo que o evolucionismo é a única maneira de se entender a vida humana? Porque evolucionismo é uma teoria. O problema é que a comunidade científica trata isso como ciência, e não é. Não há provas e evidências daquilo que Charles Darwin disse em 1859, com o livro A Origem das Espécies, de que o ser humano e o mundo todo criado é o resultado de uma evolução de coisas sem causa, resultado de uma evolução de coisas sem ordem, sem lógica, uma sucessão de casualidades acontecidas. Em outras palavras, o evolucionismo da apostila do seu filho da escola do 4º ano primário, lá, porque eu sei, porque meus filhos também estudam, na apostila de seu filho no ensino médio, lá com seus professores de universidade, eles vão tratar evolucionismo como teoria científica, e não é. É uma suposição, é uma hipótese, ainda não comprovada, depois de quase 200 anos que a teoria foi lançada. Em nível de teoria, ela é igualzinho ao criacionismo. Nós não podemos provar que Deus criou o mundo, como a evolução não pode provar que o mundo é o resultado de nada, que virou alguma coisa e que se transformou em tudo isso. Eu digo que preciso ter mais fé para ser evolucionista do que para ser criacionista. Meu Deus, o mundo era nada, se tornou alguma coisa e virou tudo isso. O mundo pariu a si mesmo, o mundo deu à luz a si mesmo. Como isso? Imagina uma mulher que nasce de si mesmo. Não tem como, é ilógico, é contra a natureza. Mas todos os acadêmicos, intelectuais e pessoas eruditas se orgulham de dizer que para ser inteligente, para ser sensato, para ser coerente, você precisa livrar seu pensamento de Deus e acreditar naquilo que é ciência. Mas o que é ciência nesse mundo? Esse é o grande dilema. Você é capaz de posicionar sua convicção sobre o criacionismo? Você é capaz de posicionar sua convicção sobre graça? Naquela conversa de domingo à tarde? Posicionar sua convicção sobre idolatria, ou contra ela, melhor dizendo? Você é capaz de sustentar? Esse é o problema. Convicções frágeis dão oportunidade a um mundo para nos atropelar com as suas mentiras enganosas.
As nossas verdades tímidas são oportunidade para intelectuais, professores pisarem sobre nós e massacrar a nossa crença, a nossa fé, como se fosse de coisa de gente inferior, de gente que não tem sensatez. E não é verdade. Eu não preciso ser ateu para ser inteligente. Eu não preciso ser ateu para ser sábio. Eu não preciso negar Deus para conseguir erudição, cultura. Eu posso conjugar as duas coisas. O problema é que, quando nós colocamos em questão de convicção, nós somos em todo tempo afrontados com crenças que vão contra a nossa vida. E o que está em moda hoje, eu vou dizer bem verdade para você, papai e mamãe que está aqui. O que é hoje muito modismo é ser ateu para ser mais maduro. Seus filhos estão assistindo isso no YouTube, sabia? Postagens das mais diversas. Irmãos, eu estou assustado da quantidade de adolescentes que eu encontro, que eu converso, que não são capazes de acreditar em Deus. Eles não conseguem, eles dizem: olha, pastor, eu não consigo acreditar em Deus. Eu gosto de vir na igreja, venho com os meus pais, mas eu não consigo acreditar em Deus. E eu pergunto: onde são suas fontes de referência? E ela diz: a minha professora de sociologia. Onde são suas referências? A pesquisa naquele site da internet. Quais são suas referências? Aquele youtuber que fala sobre isso. Esse é o problema. Nós estamos vivendo num mundo de mentiras muito convictas e numa igreja de verdades muito fragilizadas. Por isso que eu preciso de verdades básicas, sustentar, defender, me posicionar e mostrar para esse mundo que ser ateu não é coisa de gente inteligente. Ser ateu é coisa de gente que não encontrou ainda a sensatez necessária para conjugar sabedoria e fé, porque uma não precisa brigar com a outra. Por isso que um problema que eu tenho identificado é que as pessoas hoje querem menosprezar, zombar do cristianismo e minimizá-lo, e nós estamos aceitando isso. A gente está cruzando os braços, estamos assistindo tudo isso acontecer e não estamos reagindo a nada. Quer um exemplo? A frase mais comum do mundo atual é essa daqui: Jesus é um cara legal. Um ateu vai dizer isso, um zombador da fé vai dizer isso, um adepto da religião oriental, do zen budismo vai dizer isso. Jesus é uma pessoa legal. E as suas ideias são ótimas, são muito valiosas e valorosas. Legal, até aí tudo bem. O ateu, o zen budista, as filosofias orientais vão dizer o seguinte: tudo certo. A professora de filosofia, de sociologia, o professor, está tudo certo. Jesus foi um homem bom, que expressou muitas ideias maravilhosas. Só tem um problema: ele não ressuscitou. Isso é conto da carochinha. É o que o seu professor diz, é o que as redes sociais dizem, é que o mundo intelectual e acadêmico está tragando a nossa geração diz. Está tudo certo com Jesus, o problema é que você acredita que ele ressuscitou, quando na verdade isso foi historinha que contaram para você. Agora eu pergunto: ele está certo nisso? Como você responderia? Como você responde o cunhado ateu que chegou na sua casa, aquela pessoa zombadora que sentou na sua mesa, ou aquele amigo do colégio de trabalho que questionou a sua fé? Como você responderia questões como essa? Jesus é uma pessoa legal, mas ele não ressuscitou, ele não é Deus. Simples, queridos. Não dá para você acreditar que Jesus tem ideias boas e não ser Deus. Não dá, são duas coisas que têm que andar junto. Jesus tem ideias boas, Jesus foi um cara legal e foi Deus. Porque se a gente tirar a divindade de Jesus, a gente vai ter um maníaco, um lunático e um mentiroso. Se Jesus não for Deus, queridos, ou se Jesus não fosse, vou usar aqui no pretérito no caso, se ele não fosse Deus, nossa fé seria em vão, porque a gente estaria confiando num lunático, num mentiroso. E quem está dizendo isso não sou eu. Um famoso escritor cristão chamado C.S. Lewis, ele disse há 200 anos atrás praticamente, ele disse: ou Jesus é quem diz que é, ou ele é um completo louco ou mentiroso. Louco porque ele pensava ser uma coisa que ele não era. Ele falava que era o Filho de Deus e não era. Porque se Jesus não for Deus, então ele era um louco quando falava que era Filho de Deus. Ou mentiroso, porque ele falava uma coisa que ele sabia que ele não era. Eu e o Pai somos um, e ele sabia que não era. Irmãos, aqui está uma questão para desbancar a crença até de que Jesus é um homem bom, Jesus é um Mahatma Gandhi, Jesus é um Nelson Mandela melhorado, Jesus é um Martin Luther King, Jesus é, sei lá, uma Mary Ellen lá do Rio de Janeiro, Jesus é uma pessoa que lutava pelas causas sociais e olha só, ele só não era Deus, o resto ele foi bom. Não tem como, queridos. Deixa eu dar um exemplo mais claro para você.
Pastor Denis é um cara legal, talvez. Você está falando assim, olha, eu gosto de ouvir o pastor Denis, tem palavras sensatas, gosto de me aconselhar com ele, ele tem uns conselhos sábios, pastor Denis é joia, pastor Denis tem ideias muito valiosas, maravilhosas, só tem um problema, pastor Denis. Aí o teu amigo pergunta, qual é o problema? O pastor Denis acha que ele é o ET de Varginha. Toda vez que termina o culto, ele fala, irmãos, Deus abençoe, porque eu vou voltar para Marte agora. Você acreditaria num louco pregando isso aqui, irmãos? Você acreditaria numa pessoa que fala loucuras, expressa loucuras que não são verdades, e fala, não, ele tem ideia boa, vamos pegar. Pega o Henri Cristo, por exemplo. Conhece o Henri Cristo? Ó Pai, lembra? Você acredita num cara daquele? Ele tem ideias boas, ele cita a Bíblia o tempo todo, queridos, mas a hora que ele fala, ó Pai, você fala, isso é charlatão. Não tem como Jesus ter sido um charlatão, porque nós estamos falando de alguém que deixou verdades absolutas, e não é possível que ele criou todas essas verdades, e não era Deus. Porque se ele não criou, ou melhor, se ele criou essas verdades e não era Deus, ele era louco. E essa é o primeiro desbanque que você pode dar a um ateu, a um erudito, a um, sei lá, o que eu posso dizer, um playboy acadêmico, que vai chegar e falar assim, eu não acredito em Deus. Jesus é até um cara legal, eu gosto da filosofia de Jesus. Jesus não é uma filosofia, Jesus não é um conceito, Jesus não é uma teoria, Jesus é uma pessoa, queridos. Não tem como gostar da teoria e não amar a pessoa. Não tem como. Agora preste atenção. Talvez aí o seu ateu colega vai dizer assim, tá, entendi, é verdade. Não, isso você tem razão. Não dá para acreditar que Jesus não é Deus e ao mesmo tempo acreditar nas boas ideias dele. Você tem razão. Mas é o seguinte, Jesus não mentiu e Jesus não era louco. Quem mentiu foram os seus discípulos, eles que escreveram sobre Jesus e criaram um negócio chamado Evangelho. E lá no Evangelho eles criaram um monte de mentiras sobre Jesus. Jesus sempre foi um homem bom, sempre foi um homem filósofo, sempre foi um homem sábio, mas os discípulos inventaram histórias sobre ele e fizeram dele um Deus. Bom, argumento bom, não é? Como é que você responderia isso aí agora? O primeiro você tirou, o segundo agora sobrou, na cara do gol. Como é que você resolve esse problema? Jesus é o resultado da mentira dos discípulos. Bom, é mais profundo. Pode ser que por alguma verdade, alguém queira morrer, queridos. Mas por uma mentira, ninguém vai morrer, é verdade? Não é verdade? Por uma verdade, uma pessoa talvez até esteja disposta a dar o seu pescoço a prêmio, porque ela defende uma verdade, mas uma mentira, ninguém vai enfrentar a morte por causa dela. Não vai. Os 11 discípulos que sobraram depois da ressurreição de Jesus, morreram como mártires. Pediram para eles negar a verdade que eles confiavam. Eles disseram, nós não vamos negar essa verdade por nada. Eu pergunto, como é que alguém morre por uma mentira que eles inventaram? Imagine só. Está lá Pedro, Tiago e João dizendo, Jesus morreu, foi sepultado. O que a gente vai fazer agora? Nós estamos perdidos, a gente deixou o barquinho lá, a companhia de pesca, estamos desempregados. Aí o João fala, tem uma ideia, vamos inventar que Jesus é Deus, porque daí a gente vai ser discípulo do próprio Deus, aí todo mundo vai acreditar em nós, a gente vai crescer, vai ser poderoso, a gente vai dominar Roma, vai ser uma maravilha, vamos inventar que Jesus ressuscitou? Aí o Tiago fala, opa, vamos inventar isso aí. Aí no primeiro momento diz assim, nega a sua fé. Ele diz, não nego, então você vai morrer por ela, eu morro. Como é que alguém morreria por uma mentira, irmãos? É lógico que eles renunciariam, diriam, não, a gente só estava brincando que Jesus era Deus, ele não é não, mas eles morreram por causa da convicção, por causa da transformação, por causa da vida de Jesus que os tocou. Ninguém morre por uma mentira, ninguém sofre uma punição por uma mentira, mas por uma verdade pode ser que alguém morra, e os discípulos todos foram martirizados por acreditar, confiar e sustentar as suas convicções. Bom, vou dar um exemplo aqui para a gente ficar melhor, para não ficar tão teoria. Imagina só que eu vou inventar uma mentira aqui agora para você. Deixa eu pensar na mentira bem boa, bem legal assim. Não pode mentir, mas eu vou inventar uma aqui. Tá, suponhamos que eu invento uma mentira. O Palmeiras foi campeão mundial. Inventei uma mentira, né? O Palmeiras foi campeão mundial. Aí alguém coloca a faca no meu pescoço e fala assim, repete de novo se você for homem. Eu falo, não, só estava brincando, rapaz, é uma mentirinha. Ninguém se compromete a esse ponto com uma mentira, queridos. Jesus era Deus, por isso que as ideias e a filosofia e os ensinamentos dele impactaram o mundo, e 2000 anos depois é a primeira religião do mundo. Jesus não foi o resultado de uma mentira construída pelos apóstolos, porque ninguém constrói uma mentira para morrer por ela.
Ou constrói uma mentira para tirar benefício, não para tirar morte. É ilógico. Por isso que nós precisamos aprender o seguinte, que nesse resultado, a gente tem um grande conflito com esse mundo. O que nós precisamos aprender é que há um conflito entre a nossa crença e o que esse mundo quer dizer. E quer saber de uma coisa? Uma palavrinha que traz um grande desconforto para esse mundo. Jesus é Deus e ressuscitou. Essa palavra traz um grande problema. Aliás, não é tão novo assim. Em Atos capítulo 4, Pedro e João estão pregando em frente do templo. E eles estão sendo ouvidos por muitos religiosos. Os religiosos estão ouvindo Pedro e João pregando. Eles estão dizendo, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus curou pessoas. Até aí está tudo bem, está todo mundo feliz, tranquilo, em paz. Aí o Pedro levanta a voz e fala assim, e Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Os fariseus pegaram João pelo colarinho, os saduceus pegaram o Pedro pelo colarinho, chacoalharam, colocaram na prisão e falaram, nunca mais falem sobre ressurreição nesse lugar. O mundo não aceita essa ideia da ressurreição. A ressurreição é uma loucura para esse mundo. O Paulo disse, eu prego o evangelho de Deus, é loucura para os gregos, mas é o poder de Deus. Esse mundo acha que é loucura a ressurreição de Jesus, queridos. Confronta o tempo todo. Na faculdade, na escola, no dia a dia, no trabalho, onde nós estivermos, a ressurreição vai ser colocada em xeque, em prova contra o nosso coração. E não somente isso, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele estava no centro acadêmico do mundo antigo, Atenas, a maior universidade da história do mundo ocidental. Lá, no Areópago de Atenas, discursou Sócrates, Platão e Aristóteles, só ele só. Paulo está falando lá no centro acadêmico do mundo. E ele diz assim, Jesus, ele andou por todo lado, fazendo todo bem, curando os enfermos. Nele nós vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos, nele a vida pulsa. E os gregos estão ali, uau, esse cara fala bem. Ele está falando de um novo Deus. Porque o Areópago é aberto a novos deuses. Sabia disso? O Areópago não se fecha a novos deuses. Não, ele abre. Queremos conhecer esse seu Deus. O Areópago lá da UEL, da UEM, das universidades públicas, são abertos a vários deuses. Você pode falar sobre prostituição, você pode falar sobre dinheiro, você pode falar sobre drogadição, você pode falar sobre entorpecente, você pode falar sobre muitas coisas. Mas quando você fala de ressurreição na universidade, o que você é? Tolo, idiota, infantil, fanático, lavagem cerebral. É o Areópago do nosso mundo. Ele não aceita Jesus, ele aceita todos os outros deuses, mas Jesus é intolerável para eles. Por quê? Porque Jesus é Deus. A ressurreição prova isso. E traz um grande desconforto e perturbação no mundo. A palavra da ressurreição traz um desconforto no mundo. Aí o Paulo está falando no Areópago, estão abertos aos deuses. Fala mais, Paulo, fala mais. Aí o Paulo chega e fala isso daqui. Em Atos capítulo 17, versículo 31, ele diz: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos. O que ele fez? A todos ressuscitando dentre os mortos. Paulo entrou direto na veia. Ele falou: esse Jesus que eu estou pregando, ele é ressuscitado dentre os mortos. Sabe o que os gregos fizeram? Sabe o que o Areópago fez? Olha só o que diz o versículo 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, zombaram alguns dele. Outros disseram: a respeito disso a gente vai te ouvir em uma outra ocasião. Sabendo disso, ou conhecendo disso, Paulo deixou e se retirou do meio deles. Há uma afronta contra a ressurreição, queridos. Há uma afronta contra a igreja de Jesus. E se nós calarmos a mensagem que transforma o mundo e pregarmos aí a mensagem que o mundo quer ouvir, nós vamos vê-lo zombar de nós cada dia mais, nos mais diversos segmentos da sociedade. Nós estamos vendo sendo zombados no departamento público. Estão dizendo: não, aqui você não pode falar de Jesus porque o Estado é laico. É laico, mas não é ateu. Estado laico não significa que ele não acredita em Deus. Estado laico significa que ele não opta por uma religião. Ele não é do candomblé, ele não é espiritista, ele não é evangélico, ele é laico, mas não é ateu. E a gente se cala dentro de ambientes de departamentos públicos dizendo: eu não posso falar de Jesus senão nada. Não posso falar na escola, porque senão nada. Não posso falar lá na minha família, que senão nada. Queridos, nós precisamos de convicção, falar da ressurreição. Jesus ressuscitou, Jesus vivo, Jesus está em mim, e pronto, essa é a mensagem do Evangelho.
O resto é teorização, conjectura, o resto é filosofia, o resto é tentar amenizar. A palavra de Jesus confronta. Eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Pode ser loucura para você, mas para mim é a mais profunda convicção de esperança que eu tenho na minha alma. Mas o Areópago vai gritar e vai dizer: não aceitamos esse tipo de Deus. Por quê? Porque o Areópago tem um problema. Ele não acredita que Deus toca o mundo. E quando eu falo Areópago, eu estou falando da sua sociedade, estou falando do lugar onde você vive, da sua convivência. No Areópago, não se aceita a intervenção de Deus. Posso te dar um exemplo? O mundo grego era dividido em dois, entre bem e mal, entre espírito e matéria. Tudo que é do espírito é bom, tudo que é da matéria é ruim. Então a proposta de todos os filósofos, de toda a teoria grega é o seguinte: abandone a matéria e vá para o espírito, porque é lá que você vai encontrar toda a sua libertação, toda a sua condição de sabedoria, seu nous, você vai ser inteligente, você vai saber as profundezas, os mistérios. Mas você tem que deixar a matéria. Aí o Paulo vem e fala 3 coisas para eles, três. Uma, Deus é o criador do mundo. Os cristãos falam assim: peraí. Os cristãos não, os gregos. Peraí, explica melhor isso aí. Porque para eles, o mundo é um caos. O mundo é em desordem. O mundo está bagunçado. E como é que um Deus que é perfeito, espiritual, pode criar um mundo que é desorganizado e caótico? Aí eles vão dizer: Paulo, você está errado, porque Deus nunca criaria um mundo mau como esse. Esse é o resultado da ira dos deuses. Esse é o resultado dos deuses caídos, não do Deus maior, puro, total, ou a consciência superior. Não. Segundo problema, Paulo diz assim: Jesus se encarnou, nasceu de uma virgem. Irmãos, nós acreditamos em encarnação, não em reencarnação. Reencarnação é kardecista. A pessoa vai se reencarnando numa alma até que ela atinja estágio superior de iluminação, e ela então pare o seu processo de reencarnação e viva iluminada. Isso é kardecismo, não é evangelho. Nós acreditamos em encarnação, que Jesus veio e se encarnou no mundo. Deus, todo Deus, se encarnou em homem, todo homem, e se transformou numa figura humana para comunicar o amor de Deus a nós. Os gregos olharam isso e falaram: de jeito nenhum. A gente está lutando para se libertar da matéria, e o Deus de vocês está querendo ser matéria? Tem alguma coisa errada aí. E o Paulo falou a terceira coisa que constrangeu eles: Jesus ressuscitou. Peraí, agora, Paulo, você foi longe demais. Por isso que eles zombaram. Começaram a rir. Isso é possível, Paulo. Porque como é que nós, que estamos tentando nos libertar da matéria, vamos acreditar que Deus quer ressuscitar a matéria? Deus quer levar a matéria para o céu. Paulo, isso é incoerente. Pois é, irmãos. Para nós, nos dias atuais, 2000 anos depois, nós somos mais gregos do que cristãos. Porque muitos de nós acreditamos que esse mundo é um caos, que esse mundo é uma desordem, e que Deus não tem nada a ver com ele, que Deus não pode interferir. Nós somos mentalidade grega de que Deus deu corda no mundo e deixou o mundo perdido. O cristianismo mostra um Deus que interfere na história, que muda situações, que interfere na vida humana, que toca essa terra. Somos gregos no sentido de achar que Deus não se importa conosco, Deus não liga para mim, mas o cristianismo diz que Jesus se encarnou por você. Você para de ser grego no pensamento. Deus não se importa comigo, Deus está distante. Ele está do seu lado, Ele se encarnou, meu Deus do céu. E somos gregos no pensamento porque achamos que vamos virar alma penada quando a gente ressuscitar. Quando você morrer e for para o céu, o que você acha que será? Irmão, tem gente que é cristão, que é da igreja e acredita em alma penada, não passa no cemitério. Se cair a bola do filho no cemitério 11 horas da noite, jamais que pula, só no outro dia de manhã para pegar, porque vai que tem alma penada lá. Irmãos, não existe alma penada. O mundo espiritual é feito de espíritos malignos e anjos, só isso. Porque as vidas que foram ceifadas são recolhidas no céu e no Hades. E sabe o que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15? Que nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado. Irmãos, eu não vou ser uma alminha penada voando por aí, sem pé. Não, Deus vai me dar um corpo glorificado. Deus acredita tanto nessa criação, Deus acredita tanto nesse movimento, Deus acredita tanto de que nós somos amados por Ele, de que Ele intervém na história, manda o seu Filho para mostrar o seu amor, e ressuscita os corpos. Deus não manda a alma para o céu, Deus manda corpos glorificados, corpos que não são perecíveis, corpos que não estão lidando com a insuficiência do pecado. Irmãos, preste atenção. A verdade do Evangelho é o seguinte:
É contrastar o Areópago, é contrastar o mundo grego que a gente vive. A verdade da ressurreição é a seguinte: o mundo prega que você vive no mundo de vivos e caminha para um caminho de morte. A ideia do mundo é o seguinte: você está indo da vida para a morte. Você pegou aí, entendeu? O evangelho é o contrário. Você está indo da morte para a vida. Deus está no processo inverso. Deus está transformando. Enquanto o mundo diz que você está indo da vida para a morte, está tudo acabando, está tudo deteriorando, o mundo vai acabar, não sei o que tal. O evangelho diz que Deus está trabalhando daquilo que é morte para a vida. Porque o pecado estragou muita coisa. O pecado estragou esse mundo, o pecado estragou a você, a mim, aos nossos valores, ao nosso casamento, a nossa saúde, o nosso corpo. O pecado atacou todas as áreas da criação. E Deus ficou com o braço cruzado como um Deus grego que não toma posição no mundo, não. O Deus cristão é um Deus que intervém na história. Então Ele criou, colocou sua assinatura no mundo. Ele encarnou, mostrou seu amor à humanidade. Ele ressuscitou para provar o seguinte: a ressurreição, que é a mensagem do evangelho, é para provar o seguinte: nós estamos indo de ambientes de morte para a vida. Nós estamos caminhando para a vida e não para a decadência. Nós estamos indo para a vida e não para a destruição. Então eu pergunto para você o seguinte: se você está nessa noite, nesta igreja, nessa comunidade, e a sua vida é uma podridão, é um pecado sem fim, e você está indo para a morte, você aceitou a teoria do Areópago. Se a sua vida é perdição, se a sua vida é destruição, você está na contramão do evangelho. Porque o evangelho é o evangelho da ressurreição. E ressurreição é restauração, é regeneração, é transformação do morto para o vivo. Por isso que nós precisamos trocar a nossa teologia, porque esse mundo não está em decadência, esse mundo está em processo de regeneração. Então a frase é essa: a ressurreição é a nossa esperança fundamental de que a história não está em decadência, mas a história está em processo de redenção. Deus está trabalhando em todas as coisas para redimir a nossa história. Deus está trabalhando em todas as coisas para nos dar um corpo glorificado. Deus está atuando na história e agindo na nossa vida. Irmãos e irmãs, a ressurreição é a nossa maior esperança, de um Deus que está transformando vida aonde há morte. Você acha que você vai sair daqui e vai para o céu? A palavra de Deus diz que Deus está fazendo novos céus e nova terra. O céu da Bíblia é uma terra restaurada. O céu da Bíblia é uma terra que foi criada à imagem semelhante e à perfeição de Deus. O céu da Bíblia é um corpo restaurado que foi dado lá no Jardim do Éden. A ressurreição de Jesus é o anúncio: estou restaurando todas as coisas e comecei com o meu filho Jesus. Colossenses 1:17 diz: Jesus é a primícia, o primogênito da ressurreição para a restauração de todas as coisas nele. Deus está restaurando o mundo, Deus não está destruindo o mundo. A ressurreição de Jesus é o processo iniciado de Deus interferir na história e dar uma nova cara a um mundo cheio de pecado, a um mundo cheio de bagunça, a um mundo cheio de traições, a um mundo cheio de prostituição. Deus está operando para transformar novos céus e nova terra, e Ele começou isso com a ressurreição de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da ceia dessa noite, essa é a mensagem do cristianismo. Nós não estamos em decadência. A ressurreição abraça todas as coisas e nos dá uma grande, rica e profunda esperança. É o que está escrito no texto de Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Posso usar uns sinônimos aqui? Ele nos revitalizou, Ele nos ressuscitou, Ele nos transformou, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Por meio do quê? Qual é a ferramenta que Deus opera a esperança viva? Ressurreição de quem? Minha? De Jesus. Quando Jesus ressuscitou, Deus deu a garantia a esse mundo que esse mundo não está sozinho. Quando Jesus ressuscitou, Deus deu a garantia a esse mundo, a você, que você não está sozinho nem está abandonado. Quando Jesus ressuscitou, Ele disse que um dia você moraria com Ele e você pode confiar nisso. Não deixe nenhum ateu roubar essa sua confiança.
nenhum youtuber de baixa estipe e de baixo calibre, com teorias totalmente ilusórias e ideológicas, roubar a convicção da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Lance as bases do cristianismo e nunca negocie o fato de que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Isso extingue o espiritismo, que diz que Jesus é uma alma iluminada. Não, Jesus não é uma alma iluminada. Jesus é o Deus ressuscitado. Isso elimina também a teoria dos testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus é um profeta e que ele não é Deus, que ele não ressuscitou. Testemunho de Jeová não é religião cristã. Não aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não negocia a ressurreição. Não negocie, porque ela é o começo e o fim de toda a nossa esperança. Jesus anunciou, quando ele deixou a tumba vazia, de que todas as coisas seriam restauradas e consertadas nele. Ele começou a fazer isso há 2000 anos atrás, quando aquela pedra rolou. Está continuando a fazer. É a sua hora de assumir, é a sua hora de defender. Seja convicto, Jesus ressuscitou e ninguém vai roubar isso da minha vida. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, convidar você a ficar em pé, a diminuir as luzes, porque eu quero que você olhe aqui para frente agora e tenha o seu foco no que está acontecendo aqui. Na noite em que Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira, depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice, distribuiu a cada um dos seus discípulos e disse: tomem todos dele, e façam isso em memória de mim. Agora preste atenção, irmãos. Ceia. Todas as vezes que vocês comerem desse pão, todas as vezes que vocês beberem desse cálice, anunciem duas coisas: a morte e a ressurreição. O centro do evangelho, o centro da igreja, a base da igreja, o básico da fé é a ressurreição de Jesus. Não pare de anunciar isso nas suas redes sociais. Não pare de anunciar isso no seu trabalho. Não pare de anunciar isso na sua faculdade. Não pare de dizer isso aos seus amigos. Não pare de anunciar a morte e a ressurreição do Cristo nosso Senhor. E participe da ceia com celebração, com alegria. Porque ceia é celebrar a morte, mas também a vida dada em Jesus. Então eu quero com todo o respeito, pedir licença para te dar uma orientação. Eu vejo que muitos de nós tomamos a ceia com uma cultura católica. A gente entra na fila da ceia e de repente bate sobre a nossa fronte um estado de penitência. A gente está celebrando, a gente está feliz, a gente está animado na igreja. Deixa eu subir aqui para você ver melhor como que a gente acontece na hora da ceia. Está celebrando, Jesus é bom, glória a Deus. Aí fala: irmãos, vamos tomar a ceia. O que acontece com a gente? Cara de sacrilégio, de penitência, de sofrência. Para que isso? É festa, irmãos. A ressurreição começou há 2000 anos. Eu sou fruto disso. Eu tenho uma família melhor porque Jesus ressuscitou para mim. Eu tenho uma vida melhor porque Jesus ressuscitou para mim. Eu tenho um futuro melhor porque Jesus ressuscitou para mim. Eu tenho uma eternidade plena e completa porque Ele está vivo. É celebração. Então, enquanto nós cantarmos essa canção que declara que a tumba vazia é a nossa canção, eu quero chamar você a vir a essa mesa, celebrando, adorando, glorificando a Jesus. Tira esse estado de penitência, tira essa cara de piedade, tira essa cara de gente que está querendo chamar atenção pelo sofrimento. É festa, é alegria, é ceia, é vida, não é morte, em nome de Jesus, amém? Pai, nós vamos participar da ceia do Senhor. Vida nova o Senhor nos trouxe, colocou sandália em nossos pés. Nós acabamos de cantar isso, mas agora é hora de cantar que a tumba está vazia e junto com ela estão vazios também todos aqueles que tentam roubar a tua glória, o teu louvor. A tumba está vazia e Jesus ressuscitado é a prova de que nós estamos mais vivos do que nunca. Estamos agora abertos com os corações e no futuro com a nossa vida eterna diante de Ti. Assim nós vamos participar da ceia, celebrando o nome de Jesus. Amém. Desolados já não mais, nós somos herdeiros
Somos nação, a tumba vazia é a nossa canção. Desgarrados já não mais, nos chama de volta ao nosso Ouça Deus te chamando. separados já não mais, Veja quantas promessas de Deus aí. sempre ao nosso lado tu estás. Veja quanta presença, quanta bênção, porque nós somos dele agora. Somos igreja, reino de luz, nossa bandeira, a cruz de Jesus. Vamos declarar isso. Somos igreja, Somos nação, somos nação, e a tumba vazia a tumba vazia é a raiz da nossa esperança. Jesus está vivo e nós celebramos esse nome. Somos igreja, Cante bem forte. A maravilha de Jesus sobre as nossas vidas foi feita. a cruz de Jesus. A tumba vazia declara isso. Somos igreja, somos nação, a tumba vazia é a nossa canção. Deus abençoe você. Uma boa semana em nome de Jesus. A tumba vazia